Exercício de força magnética. Primeira questão. Um elétron num tubo de raios catódicos está se movendo paralelamente ao eixo do tubo com velocidade de 107 metros por segundo, aplicando-se um campo de indução magnética de 2 Tesla paralelo ao eixo do tubo. A força magnética atua sobre o elétron, vale? Então, para você não perder muito tempo, você tem que analisar a questão. Ele está dizendo que paralelamente ao eixo do tubo. Quando você fala que a partícula está paralela ao campo, a força sempre será nula. Não adianta. Porque de um lado ela vai formar 0 graus e do outro lado ela vai formar 180 graus. Seno de 0, 0. Seno de 180, 0. Então, a letra B é a alternativa que se encaixa. A segunda questão. Em relação ao movimento de cargas elétricas em região de campo magnético uniforme, analise as alternativas a seguir. Primeiro, quando uma partícula eletricamente carregada adentra perpendicularmente uma região de campo magnético uniforme, ela passa a descrever um movimento circular uniforme. Segunda, a força magnética sobre as cargas elétricas se movimentam em campos magnéticos uniformes é uma força centrípeta. Terceiro, se o ângulo formado entre o vetor velocidade da carga e o vetor de carga magnética for igual a 0 ou 180 graus, a força magnética será nula. São verdadeiras? Letra A, somente a primeira alternativa. Letra B, a primeira e a segunda. Letra C, a primeira, a segunda e a terceira. Letra D, a segunda e a terceira. Letra E, somente a terceira. A primeira está dizendo que quando uma partícula eletricamente carregada adentra perpendicularmente, ela está dizendo que está formando um ângulo de 90 graus em uma região de campo magnético uniforme, ela passa a descrever um movimento circular uniforme. É verdadeiro. A segunda está dizendo que a força magnética sobre as cargas elétricas que se movimentam em campos magnéticos uniformes é uma força centrípeta. Também é verdadeiro. Terceiro, se o campo formado entre o vetor velocidade da carga e o vetor de campo magnético for igual a 0 ou 180 graus, a força magnética será nula. Vimos agora há pouco na primeira questão. Também é verdadeiro. Logo, todas as afirmações são verdadeiras. A resposta é a letra C. Terceira, suponha que uma carga elétrica de 4 microcoulombs seja lançada em um campo magnético uniforme de 8 Tesla, sendo 60 graus o ângulo formado entre a velocidade e o campo magnético. Determine a força magnética que atua sobre a carga, supondo que a mesma foi lançada com velocidade igual a 5 vezes 10 elevado à terceira metros por segundo. Vamos lá. Vamos utilizar essa fórmula bem aqui. Força magnética, que é igual a Q, que é a carga elétrica, vezes V, que é a velocidade da carga, vezes B, que é a intensidade do vetor de indução magnética, e o ângulo, que no caso aqui é o seno, que é o ângulo entre o vetor magnético e a velocidade. Vamos lá. Aqui. Da onde que eu tirei esse 4 vezes 10 a menos 6? Daqui, do microcoulomb. Lembrando lá dos prefixos. 5 vezes 10 elevado à terceira, que é a velocidade. 8, que é o campo, que é 8 Tesla. E esse aqui, eu transformei logo esse ângulo em números decimais, que é 60 graus, que é 0,86. Aqui, fiz toda a multiplicação, 4 vezes 5 vezes 8, 160. Multiplicação de potência de mesma base, preserva a base e soma os expoentes. Menos 6 mais 3, menos 3. Ah, deu um número 137.
Beleza. Só que lá dá 137,6. Então, eu fiz o quê? Arredondei esse número. Tá, arredondei. Eu poderia encerrar por aqui? Poderia. Mas, os padrões das questões e da questão que a gente está trabalhando em notação científica, o melhor que se encaixe se bem que 1,4 vezes 10 menos 1, lembrando da unidade lá, Newton. Não vamos esquecer. Então, quem é que está nos representando aqui? A letra D. Quarta questão. Um condutor retilíneo de comprimento 0,20 metros, percorrido por uma corrente de 2 amperes, é imerso a um campo magnético uniforme de indução de 2 vezes 10 a quarta Tesla. Determine a intensidade da força magnética que atua sobre o condutor nos seguintes casos. A letra A. O condutor é disposto paralelamente às linhas de indução do campo. Lembrando de novo que quando escutamos a palavra paralelamente, você nem se dá o trabalho de fazer nada. Você vai saber que a força vai ser zero. Nem se preocupe. Agora, já a letra B está pedindo quando é disposto perpendicularmente às linhas de indução do campo magnético. Se ele está falando que é perpendicularmente, você não vai estar procurando seno de alguma coisa. Não. Seno de 90 graus é 1. E você vai utilizar a fórmula que chamamos de Biot. F é igual ao B, que é o vetor de indução, o I, a intensidade da corrente, o L, o comprimento do fio, e o seno de θ é o ângulo entre o fio e o vetor de indução magnética. Vamos lá, separando os dados. Veja que eu ignorei aqui o seno de θ, porque ele equivale a 1. Coloquei lá, 2 vezes 10 elevado à quarta, que é o vetor, aqui, campo. O I, que é aqui, que é o 2 amperes. E o comprimento. Coloquei aqui 0,2. Posso melhorar mais ainda. Continuei bonitinho e coloquei aqui, esse aqui está em metro, coloquei lá na notação científica para facilitar a nossa vida. Ó, que bonitinho. Resultado final. 8 vezes 10 elevado à terceira, Newton. Não se esqueçam da grandeza. Quando falamos de força, lembramos de Newton. Então, até o próximo vídeo.